Olá pessoas, eu sou Rodrigo Caravelli, superintendente aqui na Brasilprev, e a proposta de hoje é conversar com você, cliente, sobre o que estamos vivendo por causa do coronavírus e como a epidemia está afetando o mercado financeiro e, consequentemente, seu plano de previdência. Tem dois pontos aqui que a gente precisa levar em consideração. O primeiro e mais relevante é a nossa responsabilidade como agentes de prevenção à propagação do vírus. Esse ponto é importante porque diz respeito à saúde e bem-estar das pessoas que importam para nós. E quanto mais eficazes forem as nossas ações para conter o avanço da propagação, mais rápido a gente retoma as nossas rotinas. O segundo tem a ver com a forma como as pessoas estão reagindo à pandemia no contexto do mercado financeiro. A gente já viveu outras crises antes, mas de fato é a primeira vez que as incertezas são causadas por uma pandemia e provocam tanto nervosismo no mercado financeiro. Esse nervosismo afeta de algum modo todo tipo de aplicação financeira e não é diferente com o seu plano de previdência. Eu sei que o momento é muito delicado e que provavelmente não está sendo fácil para você e não está sendo fácil para ninguém. Mas quando a gente olha o que historicamente já aconteceu, as economias voltam a crescer, os preços dos ativos se estabilizam e retomam o crescimento e assim o mercado financeiro se recupera. Parte da velocidade dessa recuperação dependerá da eficácia das nossas atitudes, pois tão logo o risco de expansão da epidemia decline e a gente tenha maior previsibilidade de quais são os próximos passos necessários, as incertezas vão começar a ceder espaço para alguma estabilidade. Portanto, se acalma, respira fundo, essa tempestade também vai passar. Toda essa tensão e insegurança em relação ao futuro e o fato de estarmos diante de um novo vírus para o qual ainda não há um tratamento definitivo ou uma forma de imunização, por enquanto, faz com que os investidores do mundo inteiro tenham muitas dúvidas sobre a gravidade dos impactos nas economias dos países afetados. E como o ciclo de propagação e contágio acontece em momentos diferentes para países distintos, ele altera as rotinas das pessoas, as rotinas de trabalho, de consumo, a produção das empresas, as suas vendas e os seus lucros. Essa incerteza continuará produzindo essa gangorra e o sobe e desce das bolsas e dos preços dos ativos no mercado financeiro por mais algum tempo. A desvalorização que você está acompanhando, causada por esse contexto, indica que os preços dos ativos que compõem o seu investimento estão em queda. Sua previdência também está refletindo essa fase, mas é muito importante você saber que não está perdendo dinheiro de fato. A perda só ocorre em duas situações: se você muda de investimento de um fundo para outro, por exemplo, ou se você resgatar todo o patrimônio do seu plano. Como as decisões dos investidores são afetadas pela insegurança do momento, o medo é que está ditando as regras do jogo. E nesse tipo de situação, a minha recomendação é espera. Não decida neste cenário, decida quando o cenário estiver mais estável. Sair agora implica em assumir um prejuízo e isso não é necessário. No entanto, se você acredita que a vida não vai voltar ao normal, que as economias não vão se recuperar, os preços não retomarão os patamares que estavam antes da crise, então a gente precisa conversar mais um pouco. A maior preocupação dos especialistas nesse momento é a velocidade de propagação do vírus. Ainda que o percentual de casos graves seja bastante baixo, o risco é de que, se uma grande quantidade de pessoas for contaminada, relativamente, os casos graves também podem superar a capacidade de atendimento dos sistemas de saúde. Essa é a questão central. E é por isso que você e eu precisamos fazer a nossa parte respeitando as orientações das autoridades de saúde. Sei que pode ser bem difícil lidar com o fator emocional, ainda mais quando o assunto é o seu dinheiro. Mas é importante você saber que quando a gente detecta a possibilidade de um ativo prejudicar o seu fundo definitivamente, ou prejudicar definitivamente o seu patrimônio, a gente retira ele do portfólio, da mesma forma como a gente aumenta a quantidade dele quando a situação é inversa. Essa calibragem ela é feita todos os dias por mais de um time de profissionais que sabem do compromisso que a gente aqui na Brasilprev tem com os mais de 2 milhões de clientes. Portanto, o seu voto de confiança é a coisa mais importante que a gente tem. Reforço aqui que o seu plano é calibrado para o longo prazo, ou seja, ele vai balançar mais nesse tipo de momento, nessa fase aqui, mas ele vai se recuperar no tempo, exatamente como aconteceu antes, em outros momentos. Historicamente, as crises são momentos de ruptura bastante importantes para a gente repensar padrões de comportamento, para sermos mais eficientes na forma como a gente administra os recursos, ou seja, a gente vai ficar mais eficiente, mais eficaz. Isso significa que as economias sairão desse momento mais fortalecidas e que a gente vai recuperar esse tempo perdido.
Falando em diversificação, o cenário atual é sim um período de muito cuidado, porém é possível enxergar oportunidades. Como os ativos estão desvalorizados e assim mais baratos, agora é um excelente momento para entrar em estratégias de multimercado, pois você tem a chance de pegar o retorno positivo quando os mercados retomarem os seus patamares de preços antes da crise. A maior parte dos meus recursos estão em estratégias de multimercado de médio e de alto risco. E acredite, eu sei como esse momento de incerteza pode ser complicado, mas ele traz consigo oportunidades bastante importantes. Por fim, fique atento às nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, no blog e na central de ajuda do nosso portal. Também pelo WhatsApp nesse número que está aparecendo aqui na sua tela. Nós da Brasilprev agradecemos a sua confiança. Conte sempre com a gente em todos os momentos da sua jornada. Muitíssimo obrigado e nos vemos em breve.